Bom, pessoal, chegou a vez do bloco mais importante dessa aula e talvez o mais complexo. Então, parem um pouco, tomem uma água, tomem um café e prestem bastante atenção, porque desta aula essa é a doença de longe mais cobrada em prova. Vamos falar da anemia falciforme. A anemia falciforme, ao contrário das talassemias, a gente tem um defeito qualitativo, tá certo, da hemoglobina. Nesse caso, é um defeito qualitativo da cadeia beta da hemoglobina. Também é uma doença hereditária, assim como é a talassemia, e é uma doença autossômica recessiva. O que é que a gente tem? A troca de apenas um aminoácido, pessoal, do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta. E essa cadeia beta passa a se chamar cadeia beta-S ou apenas cadeia S. É mais frequente em indivíduos da raça negra. Certo? Então, dica de prova, quando aparecer geralmente uma criança de raça negra com anemia, a gente tem que ficar na mente que pode ser anemia falciforme. Do ponto de vista de fisiopatologia, duas alterações nessa hemoglobina S podem levar às manifestações clínicas. A primeira dela é uma baixa solubilidade da hemoglobina S, elas se polimerizam, formam um gel, tá certo? Pouco solúvel, que deforma as hemácias, faz com que as hemácias fiquem com esse formato de foice aqui, as hemácias falcizadas. Além disso, a gente tem uma instabilidade molecular da hemoglobina S, ou seja, ela provoca um aumento do estresse oxidativo dentro das hemácias. Isso pode danificar a estrutura das hemácias, sua membrana, levando à ativação do nosso sistema imune, levando à inflamação, levando ao maior risco de lise dessas hemácias, de hemólise intravascular, altera a conformação da membrana, fazendo com que elas fiquem aderidas ao endotélio, provocando obstruções de pequenos e grandes vasos, disfunção endotelial. Então, tudo isso pode acontecer na anemia falciforme por conta dessas duas alterações. Então, ainda dentro da fisiopatologia, preste atenção que isso vai ajudar a gente a entender as manifestações clínicas. Antigamente, achava que a hemólise era exclusivamente extravascular. Extravascular é a maior parte, 2/3 do total, mas também temos 1/3 de hemólise intravascular. Temos disfunção endotelial, diminuição da síntese de óxido nítrico pelo endotélio. O óxido nítrico é um vasodilatador, então há uma tendência à vasoconstricção. Temos um aumento da nossa autoimunidade, por quê? Pelo aumento do estresse oxidativo, algumas alterações na membrana das hemácias, uma exposição maior de fosfatidilcerina, que vai ativar o nosso sistema imune, levando a um estado de inflamação sistêmica e crônica. Então, a anemia falciforme não é só uma doença hemolítica, é uma doença inflamatória crônica. Vasoclusão pode acontecer de vasos pequenos, capilares, porque essas hemácias falcizadas deformam um pouco, então elas formam plugs, elas obstruem os pequenos vasos, levando a crises álgicas, crises de isquemia, necrose e fibrose de vários órgãos. Podemos ter uma vasculopatia também macroscópica, aumentando o risco de AVC isquêmico, especialmente, mas também hemorrágico, e de hipertensão pulmonar. A anemia falciforme é uma causa de hipertensão pulmonar. Ainda dentro de fisiopatologia, esse conceito também é importante, prestem atenção. Quando a gente tem hemoglobina S junto com outros tipos de hemoglobina, especialmente a hemoglobina fetal, a gente tem uma diminuição da polimerização da hemoglobina S, diminuindo a falcização das hemácias, a gente vai ter prevenção ou diminuição de manifestações clínicas. Alguns pacientes podem ter persistência da produção de hemoglobina fetal. Então, podem ter hemoglobina fetal sendo produzida além dos 6 meses de vida, que é o período geralmente que a gente deixa de produzir hemoglobina fetal, que é aquela que predomina na vida intraútero. Então, esses pacientes têm quadros mais leves de anemia falciforme. É por isso que, nos primeiros 6 meses de vida, o indivíduo geralmente não tem manifestação clínica, porque nesse período há um predomínio da hemoglobina fetal. Então, a hemoglobina fetal protege as nossas hemácias da falcização. O que é que predispõe à falcização? Desoxigenação, ou seja, hipóxia, infecção, que aumenta o estresse oxidativo, desidratação, variações abruptas de temperatura corpórea, ansiedade, exercício físico intenso. Esse fator da hemoglobina fetal é importante para o uso da hidroxiureia. A hidroxiureia é uma opção de tratamento para pacientes com sintomas severos de anemia falciforme, então pacientes com várias crises álgicas, paciente que faz, por exemplo, síndrome torácica aguda, que tem uma anemia profunda, muita reticulocitose, pode fazer hidroxiureia. Ela age como, pessoal? Ela age aqui, ó, aumentando a hemoglobina fetal e diminuindo a manifestação clínica do indivíduo. Como é o quadro clínico? Entendemos um pouco de fisiopatologia, agora a gente vai entender o quadro clínico. Então, tem hemólise intra-extravascular, hemólise crônica e suas consequências. Consequências são essas: pode ter cálculos de bilirrubinato de cálcio, deficiência de ácido fólico, tem que repor. Pelos processos de isquemia recorrente, crônica de vários órgãos, a gente pode ter múltiplas disfunções orgânicas, elas são progressivas ao longo do tempo.
à medida que vai infartando, que vai tendo isquemia daqueles órgãos. Toda a sintomatologia começa a partir dos 6 meses de vida. A apresentação mais clássica é da crise álgica ou crise vaso-oclusiva recorrente. Essa é a apresentação mais característica e mais comum. Quais são os órgãos principalmente afetados? Baços, ossos, rins, cérebro, pulmões, pele, coração. Pode afetar também a retina, podemos ter retinopatia pela anemia falciforme. Laboratório. Laboratório da anemia falciforme, aumento de bilirrubina indireta, DHL, queda de aptoglobina, aumento do VCM pelo aumento de retículo-ósseo, é comum às várias formas de anemia hemolítica. Por ser uma doença inflamatória sistêmica e crônica, temos de leucócito, leucocitose, plaquetose e aumento de PCR. O VHS, apesar da inflamação, ele costuma ser normal, porque as hemácias falcizadas não formam rolo eritrocitário. Por ser hemoglobinopatia, podemos ter leptócitos, hemácias em alvo. Corpúsculo de Rougeole é bem característico, especialmente nos indivíduos com mais de 5 anos, porque após esse período ele geralmente tem um baço atrófico disfuncionante por episódios de isquemia e necrose repetitivos. O achado de drepanócitos, ou seja, hemácias em foices, marca o diagnóstico patognomônico. Então isso pode aparecer tanto a foto na hora da prova de hemácia falcizada de um drepanócito, ou pode aparecer a descrição no enunciado. Diagnóstico. Eletroforese de hemoglobina é a principal ferramenta diagnóstica, é a mais amplamente disponível, a mais barata, a mais custo-efetiva e tem uma excelente acurácia. Como é que se apresenta a eletroforese de hemoglobina no indivíduo com anemia falciforme? Ou seja, o indivíduo tem homozigose para o gene da cadeia S de hemoglobina. Se ele não tem cadeia beta de globina, pessoal, ele não forma hemoglobina 1, porque a 1 precisa de cadeia beta, então vai ser 0. Se ele tem 0 hemoglobina 1, pessoal, a gente pensa em anemia falciforme. Hemoglobina 2 é normal. O que aumenta a hemoglobina 2 é o que, pessoal? É beta-talassemia. Hemoglobina fetal 5 a 12% e um predomínio absoluto da hemoglobina S. Não tem hemoglobina C. Essa é a apresentação clássica da eletroforese de hemoglobina no indivíduo com anemia falciforme. Alguns autores, UpToDate, Harrison, isso é cobrado em algumas provas, colocam que a cromatografia líquida de alta performance seria um exame mais acurado e melhor para o diagnóstico de anemia falciforme e de outras hemoglobinopatias. Mas é um exame caro que só está disponível em laboratórios de referência. Mas apareceu isso em prova, também é uma boa opção diagnóstica. Hemoglobina SC, hemoglobinopatia SC, qual a manifestação clínica característica de prova? Necrose asséptica de cabeça do fêmur, retinopatia e hemácias em alvo. Isso pode aparecer na anemia falciforme? Pode também. Mas descreveu essa tríade aqui, pessoal, fica ligado na possibilidade de hemoglobinopatia SC. Vamos para as manifestações clínicas da anemia falciforme, que é o que mais cai. Seu reconhecimento e manejo. Crise álgica é o sintoma inicial em mais de um quarto dos pacientes. Geralmente ela costuma ser recorrente, então aquele paciente com crise álgica costuma frequentar bastante a emergência com quadros recorrentes. Pode ter crise álgica em qualquer parte do corpo. A gente tem isquemia, dor, congestão vascular. Em criancinhas pequenas, menores que 3 anos, a gente pode ter a síndrome mão-pé. A criança se apresenta com essa dactilite falcêmica, a mão inchada, os pezinhos inchados, os dedos da mão com esse dedo em salsicha pela dactilite. Quando a gente tem uma crise álgica abdominal, cuidado para o diagnóstico diferencial com o abdômen agudo inflamatório. A dor abdominal costuma ser intensa, pode ter sinais de peritonite, mas a peristase costuma estar presente na crise álgica, diferentemente do abdômen agudo inflamatório, que geralmente a gente tem o ilho paralítico. Tratamento. Tratar fatores desencadeantes. Quais são eles? Corrigir a hipoxemia, se houver. Hidratar o indivíduo, hidratação mais vigorosa. Analgesia de fundamental importância. Aqui, pessoal, não tem pena de usar opioide. Dói valendo. Geralmente, anti-inflamatório, analgésico comum não é suficiente. Então, muitas vezes precisa lançar mão de morfina. Hemotransfusão não é feita de rotina. A hemotransfusão não diminui a dor e não encurta a duração da crise álgica, que geralmente dura 1 a 7 semanas. É comum na crise álgica uma queda de hemoglobina de 1 a 2 pontos. Isso é normal, isso é comum. Não faz hemotransfusão de rotina, a não ser que outras complicações ou uma anemia marcante, certo? Vamos seguir. Síndrome torácica aguda, essa é muito importante. Talvez essa seja a complicação mais explorada em prova de residência. Quando é que a gente tem uma síndrome torácica aguda? Preste bem atenção na manifestação. Um infiltrado pulmonar novo, mais um ou mais dos seguintes fatores. Febre, tosse, dor torácica, secreção purulenta, dispneia e ou hipoxemia. Isso se parece muito com o que, pessoal? Com infecção pulmonar, com pneumonia, se parece com infarto pulmonar, com um TEP, um tromboembolismo pulmonar. Então, esses são todos diagnósticos diferenciais. Muitas vezes é difícil de distinguir de uma pneumonia. Acontece em até 30% dos pacientes
Em crianças, acredita-se que o gatilho seja uma pneumonia, enquanto nos adultos seja um infarto da medula óssea com embolia gordurosa para o pulmão. Então, quando é que a gente vai pensar em síndrome torácica aguda na hora da prova? O quadro clínico descrito parece muito com a pneumonia, pode parecer com TEP, com infarto pulmonar, mas o indivíduo tem anemia falciforme. Então, isso aqui, pessoal, é síndrome torácica aguda. Como é que a gente trata? Hidratação, mas cuidado aqui, pessoal, cuidado. Hidratação aqui não pode ser muito vigorosa, tem que ser cautelosa, porque pode induzir edema pulmonar. Oxigênio, se hipóxia, analgesia, se dor, muitas vezes é necessário assistência ventilatória mecânica, não invasiva ou invasiva. Antibióticos sempre para cobrir germes típicos e atípicos, não há como distinguir de uma pneumonia. E aqui, ao contrário da crise álgica, a gente faz hemotransfusão. O objetivo é manter a hemoglobina S menor do que 30% do pool de hemoglobinas do indivíduo. O alvo de hemoglobina aqui, pessoal, é de 10. Não precisa muito mais do que isso, que vai aumentar a viscosidade. Então não é para normalizar a hemoglobina maior do que 12, 13. Maior do que 10 está de bom tamanho, ok? Seguindo, infecções. Isso aqui é muito importante, pessoal. É importante pelo seguinte. Enquanto a síndrome torácica aguda é a principal causa de óbito por anemia falciforme em adultos, infecções é em crianças, especialmente em países subdesenvolvidos. Até os 5 anos, a gente desenvolve um processo de autoesplenectomia, ou seja, processo de isquemias recorrentes, crônicos, lá no baço, vai provocar necrose, infarto, fibrose e o baço vai ficar atrófico e disfuncionante. Quando a gente perde o baço, a gente perde sua capacidade de contribuir para o sistema imunológico. Então, aumenta o risco de infecção por germes encapsulados, especialmente o pneumococo, que é o grande agente infeccioso do indivíduo com anemia falciforme, hemófilos e também meningococo. Na osteomielite é uma particularidade interessante. Enquanto em outros cenários o Staphylococcus aureus é o principal agente, aqui a salmonela cresce em importância. Então, infecção a gente tem o que fazer. Infector no indivíduo com anemia falciforme tem que fazer cefalosporina terceira geração para cobrir o pneumococo. Sempre. Pode até associar outro antibiótico, mas esse tem que fazer parte. Então a gente vacina contra o pneumococo, começa com a 13 valente, depois a gente vai para 23 valente, são 6 doses ao todo. Então, a partir de 12 meses, a gente começa a vacinar 2, 4, 6 meses já começa, tá certo? Depois a gente faz mais 3. Penicilina via oral, antibiótico profilaxia, 2 meses a 5 anos, isso modifica desfecho, modifica mortalidade. AVC. Vimos que a gente pode ter tanto um dano microvascular quanto macrovascular. O AVC isquêmico é o mais comum, 78%, especialmente em crianças. Em adultos diminui a incidência de AVC e o AVC hemorrágico passa a ganhar mais importância do que em crianças. Um exemplo, quem tem história prévia de AVC ou de AVE tem um risco de 70% de recorrência em 3 anos, então tem que fazer profilaxia secundária. Doença de Moyamoya é uma manifestação que presente em até 1/3 dos casos, em que a gente observa, pessoal, o seguinte: a gente tem uma estenose de um grande vaso cerebral, a gente observa uma série de colaterais na angiografia cerebral que parece com uma nuvem de fumaça saindo de um cigarro, que essa é uma expressão japonesa, doença de Moyamoya, então é alto risco de AVC. Nos indivíduos que têm no Doppler transcraniano a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, tanto na carótida interna quanto na cerebral média, maior do que 200 cm por segundo, também indicação de profilaxia. Profilaxia primária, hemotransfusão, um alvo de hemoglobina S menor do que 30%, profilaxia secundária, a mesma coisa. Na doença de Moyamoya, tem que fazer intervenção cirúrgica vascular. Coisa interessante, até 30% dos indivíduos com AVC e que têm anemia falciforme se apresentam com crise convulsiva isolada. Então, paciente com anemia falciforme fez uma crise convulsiva, faz imagem que pode ser um AVC. Ok? Vamos falar agora das crises anêmicas, são muito comuns na prática clínica e também aparecem em prova. A gente tem 4 tipos principais. A crise aplásica, quando a gente tem uma reticulocitopenia por uma infecção, geralmente parvovírus B19 em criança, que tem um tropismo pelos eritrócitos, pelos reticulócitos, então a gente tem reticulocitopenia, diminuição da produção de hemácias, então a gente tem uma queda súbita de hemoglobina com reticulocitopenia. Faz hemotransfusão e espera o quadro infeccioso passar, geralmente passa ao longo de uma semana. Megaloblasto, o nome já diz, se a gente não repõe o ácido fólico, o indivíduo não vai conseguir produzir novas hemácias para compensar a queda de hemoglobina. Então vai ter queda de hemoglobina, VCM aumentado é o grande marco, também transfunde e depois repõe ácido fólico. Crise de sequestro esplênico, só quem tem baço, então só até os 5 anos, só em crianças pequenas. Queda súbita de hemoglobina, vai ter aumento de reticulócitos, por quê? Porque a medula vai estar trabalhando normal. Baço, geralmente, ele retém 1/3, 20% das plaquetas. Quando ele cresce demais, ele pode reter mais plaqueta. Então a gente tem plaquetopenia, vai ter hipovolemia, porque ele retém também muito volume. Esplenomegalia é um dado característico da crise por sequestro esplênico. Tratamento tem hemotransfusão, volume e depois esplenectomia, porque a chance de recorrência e a letalidade em um segundo caso é muito alta.
Crise hiperhemolítica, quando o indivíduo geralmente tem uma autoimunização, é transfundido, fica autoimunizado, faz uma reação hemolítica tardia, a gente tem queda de hemoglobina e aumento de reticulose. Então, qualquer condição que desequilibre essa balança, hemólise e produção de massa jovem de reticulose, a gente pode ter uma crise anêmica. Outras complicações possíveis da anemia falciforme. A gente tem GESF, né, que é glomerulonefrite segmentar e focal. Podemos ter colelitíase em até 70% dos casos, mais uma vez, cristais, cálculos de bilirrubinato de cálcio, hipo ou isoestenúria, incapacidade dos rins de concentrar a urina. Por quê? Porque há um dano na medula renal, que é a parte mais susceptível à isquemia. Esse dano em graus extremos pode levar a uma necrose de papila renal. Podemos ter necrose asséptica de cabeça do fêmur, é comum nas hemoglobinopatias, usuários crônicos de corticoide, indivíduos com lúpus. Podemos ter o priapismo, que é uma emergência urológica, o indivíduo tem uma ereção sustentada sem acoplar ao desejo sexual, e isso quando se estende por 2 horas, 4 horas, o indivíduo pode ter um risco de evoluir com impotência. Então tem que chamar o urologista, muitas vezes a gente tem que fazer drenagem do seio cavernoso, no caso o urologista, né? Fazer hemotransfusão para tratar o priapismo. É uma condição grave, é uma emergência urológica. Úlcera cutânea crônica de difícil cicatrização, geralmente em região perimaleolar, traz muita morbidade para o indivíduo falcêmico. E ele pode ter insuficiência renal, doença renal crônica, que de forma característica os rins estão de tamanho normais ou até mesmo aumentados. Ok? Vamos treinar aqui com essa questão da UFRJ 2022, acesso direto. Menina de 2 anos, portadora de doença falciforme sem história de internações prévia, apresenta quadro de febre seguida de dor abdominal difusa de início súbito há cerca de 3 horas. Olha a idade, 2 anos, tem febre e uma dor abdominal difusa. Exame físico fáceis de dor, palidez, taquicardia, taquipneia, temperatura axilar 39, então está com febre. Peristalse presente, então não deve ser um abdômen agudo inflamatório. Dor difusa, palpação superficial e profunda do abdômen com maior intensidade no quadrante superior esquerdo. Olha o baço na cicatriz umbilical, então um baço enorme. O diagnóstico mais provável e a conduta mais adequada, respectivamente, são. Vamos começar pela letra D. Síndrome torácica aguda, o quadro é predominantemente torácico? Não, pessoal, o quadro predominante aqui é abdominal, não é síndrome torácica aguda. C, crise aplásica, pessoal, crise aplásica a gente precisaria ter mais dados, a gente precisaria ter o quê? A gente precisaria ter reticulocitopenia, não, aqui não faz nenhuma menção a isso. Internação, solicitação de hemograma, reticulose, amostra de sangue para possível transfusão, toda a conduta aqui está correta, mas a hipótese diagnóstica principal não é crise aplásica. B, crise álgica, analgesia parenteral, observação da emergência, caso haja melhora, alta com analgesia oral e orientação de retorno em 48 horas, pode ser uma crise álgica abdominal, até pode ser, mas a gente tem que pensar em outra coisa, que é o que está na letra A. Presta atenção, paciente com anemia falciforme até os 5 anos, que o baço ainda está presente, faz uma esplenomegalia de grande monta e uma crise anêmica, a gente tem que pensar em quê, pessoal? Em sequestro esplênico. Então, principal hipótese, sequestro esplênico, internação, monitorização hemodinâmica, solicitação de hemograma, reticulose, amostra de sangue para possível hemotransfusão e depois programar esplenectomia, porque a chance de recorrência, a letalidade da recorrência no crise sequestro esplênico é muito alta. Gabarito, letra A.